os esportes de aventuras, né, na aula de educação física dessa semana, aqui da Fundação Liberato, e estaremos falando, então, um pouco sobre esses esportes de aventura, também chamados de esportes radicais, né, a terminologia pode mudar, mas a ideia, o objetivo é o que vocês irão ver agora. São vários esportes que existem, embora quase 85% da população, né, brasileira vive em centros urbanos, em cidades, não há quem resista, acredito eu, um final de semana, né, ao ar livre, brincando, se conectando com a natureza, fazendo atividades físicas, saindo daquela zona de conforto, muitas vezes, vivenciando novas experiências e também dando chance à imprevisibilidade, né? O esporte de aventura sempre tem essa emoção do imprevisível, daquilo que poderá nos surpreender, principalmente por estarmos na natureza, né? E consigo mesmo, né? Com nós fazendo essas atividades que iremos conhecer algumas, tá? Eu já fiz essa, é bem interessante, o rafting, aqui em municípios próximos, né? Existe vários projetos, parques que proporcionam o rafting, que é um esporte de aventura. E essas práticas, né, de aventura são atividades relativamente novas, né, no contexto da cultura corporal, do movimento, dos esportes, e elas se difundiram muito, ganharam muitos adeptos a partir dos anos 90. E as atividades de aventura têm se notabilizado, crescido pela diversidade de número de pessoas que vêm praticando, né? Ainda também pela própria divulgação da mídia, dos meios de comunicação, que vem sendo cada vez mais abordado devido ao interesse da população, das pessoas, dessas novas práticas que surgem como uma forma de lazer, como uma forma de esporte, de educação também. E o surf também é um esporte de aventura, e a primeira vez que foi utilizado essa denominação, esportes de aventura, é em função para nomear, né, para dar nome a esses esportes que eram considerados para adultos, esportes mais como o surf, como o montanhismo, o paraquedismo, alpinismo, o paintball também eu já pratiquei, que é aqueles das arminhas com tinta, né, que é um esporte de aventura. Um tempo atrás era mais comum, né, até virou uma febre, alguns anos atrás, existiam vários locais que a gente alugava, né, a roupa, o equipamento, a arminha, pegava as bolinhas de tinta e ia brincar nesses parques montados para a gente fazer o esporte de aventura. E aos poucos, né, todos esses esportes que causavam grandes ondas de adrenalina no corpo ganharam essa designação, né, esse nome, como citado já aqui anteriormente. E aumentando o nível de endorfina das pessoas, né, porque é uma emoção, é uma aventura fazer esses esportes, como o próprio nome diz, a serotonina, a dopamina, que são hormônios liberados durante essa prática de atividade física, são hormônios que nos trazem sensação de bem-estar, né, de prazer, e para a mente, para o corpo, para essas diversas práticas que existem. Então, nos dias de hoje, nas aulas de educação física, também a gente consegue abordar, né, alguma coisa dos esportes de aventura, quase integralmente, mas saindo um pouco daquelas práticas tradicionais, do vôlei, handebol, basquete, futsal, tênis de mesa também, mas é preciso organizar um pouco melhor essas práticas, diversificando, ampliando mais os elementos da atividade de aventura e de natureza para os alunos, para vocês. Então, propor aulas diretamente ligadas ao meio ambiente também é uma forma de atrair o interesse dos alunos. A Fundação Liberato tem um espaço maravilhoso para a gente fazer esses esportes de aventura junto à natureza. Somos privilegiados, né, pela natureza toda que existe lá na Fundação Liberato. Então, caminhadas, trilhas, já fiz com os alunos
na escola, diversificando, né, as atividades físicas que existe neste leque todo. E também busca se promover uma relação consciente com a natureza, porque quem está praticando atividades físicas na natureza, por exemplo, também se preocupa mais com o meio ambiente, se preocupa mais com a preservação da natureza, também com querendo proteger ela melhor, né, e não querer destruir, e sim tendo esse contato, interagindo mais com a natureza. E, sobretudo, o que a gente pode perceber é que não importa qual é a modalidade que seja realizada ali, né? Mas sim, ao utilizar a natureza como material principal dessas práticas esportivas de aventura, automaticamente desperta, né, do seu praticante essa consciência de proteger a natureza. Então, é uma forma também de trabalhar a educação ambiental. Esses esportes de aventura, de natureza, eles estão ligados diretamente com a natureza e permitem a coesão com relação da atividade física e com a saúde, que é outro aspecto que é o cuidado, né, da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, dando ênfase e relevância para a importância dos recursos naturais, né, onde são praticadas atividades com a nossa vida, com a nossa saúde. E essa concepção possibilita o respeito a esses espaços que a gente utiliza. Então, quando a gente for fazer uma trilha, a gente se preocupa em não deixar lixo, não deixar objetos, não destruir, não matar nada, não arrancar nada, né? Então, de preservar esse ambiente. E o ciclismo, né, é um dos exemplos de esportes, poderia dizer assim, de preservação, né? Mais preservacionistas. E dentro do ciclismo, como vocês estão vendo aí na imagem, além de pedalar, a gente acaba apreciando, né, admirando a natureza de inúmeras formas, seja de modo amador ou então profissional, quem quer seguir então uma linha de ser um atleta de esporte de aventura também é uma possibilidade, que é o mountain bike. As corridas de aventuras, eu sou um praticante de corridas de aventuras, a gente pratica, se chama Circuito Gaúcho de Trilhas e Montanhas, também é uma das formas mais genuínas e conscientes de proteção ambiental, e essa competição envolve inúmeras modalidades esportivas de aventura. De um modo geral, são realizadas o trekking, né, que é uma caminhada na natureza, canoagem, o rapel e outros em um ambiente mais de complexidade logística, né, de organização. Também existe o mergulho é um esporte de aventura, ele é dividido em 3 tipos, existe o mergulho livre, o mergulho autônomo e o dependente. O mergulho livre se trata de uma modalidade ao qual o participante não utiliza nenhum tipo de equipamento para respirar. Já no autônomo, no mergulho autônomo, o praticante de mergulho usa equipamentos carregados por ele próprio para auxiliar na respiração. E o mergulho terceiro, dependente, são equipamentos que ficam na superfície da água. Tem até uma competição de apneia que o pessoal faz sem nenhum equipamento, que é o tempo que tu consegue ficar embaixo da água. O slackline também, né, já tinha falado, o slackline, o parkour, né, o parkour é com praças, né, já montadas, aí como essa aí que vocês estão vendo, que é uma atividade bem contemporânea, ele surgiu no final do século passado, na França, e o seu percursor foi David Belle, é um francês que praticava várias modalidades de ginástica desde criança, e aí ele constituiu uma habilidade, né, com o treinamento desde criança da ginástica, de se deslocar rapidamente, transpor obstáculos e aterrissar, né, eficientemente no solo, sem cair, sem se arrebentar no solo. E aí continua o percurso, né? Vai saltando vários obstáculos
como vocês estão vendo aí. E esse é o slackline, né? Aí até aparece lá no gramadão da Fundação Liberato, né? E o slackline, ele tem uma origem circense, né? Que vem do circo, da corda bamba. Ou o slackline também surgiu em busca do equilíbrio físico e de concentração de quem pratica. Então, além do corpo, tu tem que ter uma mente, né, concentrada para poder se equilibrar. É bem legal fazer slackline. E iremos fazer lá na escola, com certeza. As provas de orientação já fiz lá na Fundação Liberato. É uma corrida que a gente precisa utilizar bússolas, um mapa, cartas, e aí precisamos achar esses pontos, correndo até eles no menor tempo possível, para entre equipes, né? Para conseguir fazer o menor tempo possível. Então, essa eu já fiz lá na escola. Vamos fazer de novo. Alguns já devem ter feito esse aí, né? O arvorismo, que é uma modalidade praticada por pessoas de toda a idade, tem muita segurança, capacete, aqueles cabos salva-vida, e acontece bem acima do solo, no topo das árvores altas, umas árvores bem grandes, com equipamentos bem de segurança, com cordas, para o praticante ir, né, se deslocando de uma corda a outra, fazendo um percurso. E para isso são usadas plataformas, né, no topo das árvores, para sair de um modelo de percurso. Esse aí é um dos modelos, para ir para o outro, que muitas vezes é uma tora de uma árvore, uma corda. Então, os benefícios dos esportes de aventura são inúmeros, né? Eles abaixam muito o nível de estresse, de ansiedade dos seus praticantes, aumenta o humor, a paciência, a concentração, o engajamento também social, de preservação da natureza, melhora a saúde física, né? O seu condicionamento físico, diminui o sedentarismo, sim, tira a pessoa dessa zona de conforto e traz experiências novas que ficam bem marcadas no nosso cérebro, na memória corporal. Então, como a gente pode fazer esses esportes de aventura, né? Cada modalidade exige equipamentos específicos e é fundamental verificar o que se deve ser feito para garantir uma diversão segura, né, e bem-sucedida. A ideia é sempre se preocupar com a segurança, para ninguém se machucar quando for fazer um esporte de aventura. Contudo, as ferramentas primordiais, né, devem sempre acompanhar cada esporte. Existem os seus equipamentos de segurança específico para cada um desses esportes. Por isso, sempre utilizem, né, quando forem fazer, vocês serão orientados, é claro, pelo instrutor, quando vocês, ou um guia, ou um professor que estiver junto com vocês, com roupas apropriadas, confortáveis, sapatos, né, tênis apropriados, conforme for o circuito que vocês forem fazer. E um esporte de aventura também tem o seu desafio, né? Cada esporte de aventura tem o seu desafio, os seus objetivos, e com eles a gente desenvolve habilidades específicas, como a coordenação motora, a visão, orientação espacial, capacidade de tomada de decisão rápidas, né? Planejamento de tempo, proatividade, equilíbrio, atenção direcionada, multifocal, né? Saber lidar com o imprevisto. Então, entre outras inúmeras possibilidades. Agora que vocês já conhecem um pouquinho aí mais sobre os esportes, né, de aventura, quem sabe, né, vocês pesquisem algo na internet, colocar a ideia, né, na mente de vocês, daqui a pouco fazer um desses esportes, por que não? Né? Mas sempre com a questão da segurança, sobre a modalidade, o lugar onde vocês irão fazer, pesquisar bastante atividade. Participar em grupos é bem legal, é bem interessante essa experiência, e é uma ótima forma de conhecimentos, né, principalmente práticos. E a melhor forma de começar, né, um esporte radical, um esporte aventura, é procurando essas comunidades
na sua cidade, na internet, e buscando informações, tá? E nunca comece um esporte radical sozinho, né? Um esporte de aventura sem experiência e sozinho. Então, esse esporte é muito comum, né? No litoral gaúcho, já temos muitas pessoas fazendo. E aí está, pessoal. Um pouquinho sobre os esportes aventuras. Esse eu já fiz também.